Aleluia, aleluia. Eu estou muito feliz porque Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, amém? Aleluia, aleluia. Queria que você curvasse sua cabeça e queria orar com você. Pai amado, Pai querido, Pai, nós nesse momento agora, Pai, nós vamos meditar na sua palavra, Pai. Ó Pai amado, a sua palavra, Pai, é tudo que nós precisamos, ó Pai. A sua palavra, ó Pai amado, a nossa Bíblia é sagrada, ó Pai, ela é sagrada porque todas as palavras que estão ali, ó Pai, nos dá destino, ó Pai, nos dá, ó Pai amado, um futuro bom, ó Pai, porque são as suas palavras proféticas estão nesse livro, ó Pai. Esse não é apenas um livro, ó Pai, mas é o Senhor falando conosco, ó Pai, é o Senhor nos guiando, ó Pai. Assim, ó Pai amado, como a sua palavra, ó Pai, foi escrita lá no passado, ó Pai, mas a sua palavra, ó Pai amado, nos fala, ó Pai amado, sobre um futuro, ó Pai. A sua palavra é mais atual que um jornal que vai sair semana que vem, ó Pai. Nós precisamos da sua palavra, ó Pai, e nela nós meditamos dia e noite e dia, ó Pai. Nós estamos, ó Pai, deleitados na sua palavra, ó Pai. Ela, ó Pai amado, é luz para os nossos pés, lâmpadas, ó Pai, para os nossos caminhos, ó Pai. Nos guie nesse momento, ó Pai. Em um só coração, ó Pai, nós estaremos, ó Pai, contigo nesse momento de entrega de palavra, ó Pai. Que nossos corações estejam abertos, ó Pai. Que nada, ó Pai amado, seja desperdiçado, ó Pai. Mas tudo seja colocado em nosso coração e transbordado em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Não sei se você já falou para a pessoa ao lado que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Eu amo muito quando nós falamos disso, é uma frase que nós sempre falamos, todos os cultos nós falamos, porque de fato, não sei se você chega aqui e sai da mesma forma, mas eu chego aqui e saio totalmente transbordando da palavra do Senhor, transbordando daquilo que o Senhor tem nos entregue em nossos corações. Cada vez que eu me deparo com a palavra do Senhor, não tem como sair a mesma pessoa. Parece que a gente lê os mesmos versículos, né? Parece que você lê o Senhor meu pastor e nada terei falta, mas meu Deus do céu, que palavra foi essa hoje? Parece que eu nunca tinha escutado esse versículo na minha vida, porque a palavra é viva, é o Espírito Santo nos faz viver um novo e um renovo segundo a palavra dele. E nesses dias nós estamos vivendo um tempo que nós separamos uma série de mensagens, uma série chamada Um Só. Quando nós falamos de um só, nós entendemos que Deus, Jesus e Espírito Santo é a mesma pessoa, é a Trindade, eles são um só. Eles são a mesma pessoa, um 3 em 1, tudo misturado, mas que tem aplicações diferentes nas nossas vidas. Eles são é a mesma pessoa, é o mesmo Deus, né? Mas nós entendemos que eu e você fazemos parte dessa união a partir do momento em que o Espírito Santo foi revelado a nós. No Velho Testamento nós entendemos que algumas pessoas tinham acesso ao Espírito Santo, algumas pessoas tinham acesso ao Pai, mas a partir desse momento que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eu e você temos esse acesso. Então, quando eu e você temos esse acesso ao Pai, a palavra do Senhor vai falar que Ele mora em nossos corações, que o Espírito Santo, Ele sim que vai nos guiar em todas as nossas... Aleluia. Em todas as nossas vidas, em todos os nossos passos, em todo o dia a dia, nós vamos viver juntamente com o Espírito Santo. E quando você anda com uma pessoa que é santa, você começa a se transformar em uma santidade. Porque a santidade do Senhor, ela sim nos transborda, ela sim nos transforma no dia a dia, ela sim nos faz parecido com Ele. Não sei se você entende, mas quando um filho teu, ele nasce e ele começa a crescer, ele é igualzinho a você. É impressionante quando eu vejo o Noah, né? Quando eu sento, eu cruzo a perna assim, né? E eu nunca falei para ele cruzar a perna, ele sempre cruza a perna. Porque é genética, né? Eu falo bem assim, minhas crianças são minha filha só pela genética, né? Todo mundo me imita, mas não sei porquê. Porque é parecido com o Pai. Você é parecido com o Pai Celestial.
Você é exatamente a mesma forma de Jesus. Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele é 100% homem porque ele é parecido com você. Então você só precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. E essa molda do Espírito Santo quer dizer um relacionamento comigo e com Ele, com você e com o Espírito Santo. Então cada vez que nós se relacionamos mais parecido com Ele, nós ficamos mais santos, nós ficamos. Impressionante é que nessa união ela faz transbordar os frutos do Espírito. E semana passada nós falamos, não, a pastora Lê falou, né, sobre a humildade e mansidão. Tem uma parte de uma música do Paulinho que vai falar bem assim: Cristo, santo e manso e humilde, assentou-se à mesa. Uma mansidão e uma humildade. Nós precisamos andar em mansidão e humildade. Essa sim é a nossa maior transformação das nossas vidas, porque a nossa carne ela grita algo, a nossa alma ela grita algo, mas nós colocamos a carne no lugar dela, a nossa alma no lugar dela, porque nós vivemos no Espírito. Você vive pelo Espírito. As atitudes no seu dia a dia quer dizer que o Espírito Santo tem colocado algo no seu coração. Então você transborda em mansidão e humildade. Amém? Essa pessoa que está ao seu lado não acredita nisso, que você é manso e humilde, né? Você é manso e humilde. Fale para o colérico, para o sanguíneo do seu lado, para o fleumático. Fala assim que você é manso e humilde. Amém? Aleluia, em nome de Jesus, sai Satanás. Isso tudo nós falamos semana passada, amém? Esse foi o resumo do resumo do resumo. Se você entrar no YouTube, a pastora Lê, ela vai falar com muita mais veemência e com muita mais autoridade que eu falo, porque ela teve 40 minutos para falar sobre esse assunto. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, 1 Timóteo 5, versículo 8, aleluia. Você pode ler comigo mais uma vez? Nós vamos ler vários versículos nessa noite e esse é mais um deles, amém? Em 1, 2, 3 e... Ora, se alguém... Meu Deus do céu! Sabe por que esse versículo está falando isso? Porque a nossa casa é as primeiras pessoas que nós transbordamos o Espírito Santo. A nossa casa, elas sim, são as primeiras pessoas a ter esse contato conosco a partir daquilo que o Espírito Santo fala e nos transforma. Por que eu falo isso? Porque o Espírito Santo ele mudou você completamente, amém? Só que quando você fala que o Espírito Santo mudou você completamente, nós estamos falando também que as pessoas que andam com você, que dormem com você, que estão na mesma casa que você, essas são as primeiras pessoas a ver essa transformação. Você não apenas transformou para si mesmo, mas a partir de você o Espírito Santo faz coisas novas. E a partir de uma mudança sua no individual, no teu tempo de oração, no teu tempo de comunhão com o Pai, as pessoas à sua volta, elas vão ver esse resultado. É muito legal e muito interessante e pontual quando eu falo isso, porque muitas vezes nós queremos viver um evangelho a qual nós falamos para outras pessoas, ou nós vivemos dentro da igreja mostrando que nós somos crentes, que nós entendemos aquilo que Jesus fez nas nossas vidas, mas dentro de casa nós precisamos ser exorcizados. Meu Deus do céu, precisamos chamar alguém aqui dentro de casa, porque alguma coisa está diferente. Em casa ele é uma coisa, mas fora de casa ele é uma bênção fora de casa. Em momentos de oração ele é lindo, maravilhoso, mas parece que quando ele levanta com o joelho no chão, não é a mesma pessoa que estava ali orando. Meu Deus do céu, o que isso acontece? Porque as pessoas, elas não colocam o seu primeiro ministério como a sua casa.
O seu primeiro ministério é a sua casa. A sua primeira voz que você precisa falar é dentro da sua casa. As primeiras pessoas que precisam ver a mudança da sua vida por completo pela obra do Espírito Santo é a sua casa. A sua casa é o seu grande campo missionário, é sobre a sua casa é a sua prioridade, a sua casa que vai ver o maior florescer da sua vida é dentro da sua casa. A sua casa precisa ser unida. Ninguém resiste a uma casa unida, você sabia disso? Quando uma casa é unida em um só propósito, quando uma casa é unida em uma só oração, quando uma casa é unida juntos, eles vivem um desbravar da glória de Deus. Não tem como segurar uma casa unida. Só que quando nós entendemos que não tem como segurar uma casa unida, nós vamos entender que muitas casas perdem o seu propósito. Por não entender que na sua casa é o lugar onde eles devem exercer mais o fruto do Espírito, mais a expansão do Espírito Santo, porque somente aqueles que conhecem você de verdade vai saber se você está crente ou não. Mas parece que quando acorda com o pé esquerdo, ele vem para cima de mim e fala assim, mas o café da manhã não está pronto. Você não sei as quantas, e começa a brigar comigo. O que está acontecendo? Cadê toda a longanimidade, o bom ânimo, a paciência? Meu Deus do céu, nós precisamos viver isso, amém? Uma casa unida em um só propósito é a maior expressão da união entre você e Deus. Assim, quando Josué vai falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar isso nessa noite? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor mesmo. Quando Josué lhe declara isso, porque o povo inteiro ele estava longe da presença de Deus, vivendo em outros deuses, vivendo uma dispensação totalmente diferente daquilo que Deus tinha falado com eles. Mas Josué ele coloca a ponto de, eu não sei o que vocês vão fazer com a vida de vocês, mas eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus, porque porque Cristo ele tem algo com a minha casa, comigo e com a minha família. Você precisa declarar que a sua casa, sim, vive nos pés do Senhor Jesus Cristo, e ela sim é a maior representação daquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia! Queria ler 2 versículos com você agora, em Gênesis 2:18 e Salmos 127:3. Gênesis 2:18, vamos ler juntos mais uma vez? Em 1, 2, 3 e... Então o Senhor declarou. Exatamente agora Deus está nos falando que a família sua é projeto de Deus. A sua família, o seu esposo, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos são projetos de Deus. E aquilo que Deus une, ninguém separa. Aquilo que Deus une, ninguém coloca a mão. Aquilo que você une com Deus, que você uniu, você casou maravilhosamente bem, de branco, o seu marido de terno, que ele nunca mais usou e nunca mais coube dentro, aleluia. Entraram dentro do altar e tinha ali uma pessoa representando Jesus. Jesus, por quê? Por que Jesus? Porque é uma união entre Deus, o homem e a esposa. É um cordão de 3 dobras sendo colocado naquele local. Por isso que você chama Deus para fazer parte da sua vida naquele momento. E exatamente os nossos filhos são a expressão do amor, da herança de Deus a partir daquilo que nós vivemos em união com Deus. A expansão daquilo que o nosso amor com o nosso cônjuge, o nosso amor com Deus, ele nos dá uma herança chamada filhos, e filhos são heranças. Mas o maior projeto de que Deus possa ter feito são
são a respeito das nossas famílias. E não há nada que possa nos separar de ter uma família que entende aos pés da cruz, junto, como andar com Cristo. Quando eu falo isso, eu quero que você entenda que o diabo ele vai fazer o maior esforço possível para separar a sua família. O diabo vai usar as maiores armas que ele tem para separar o projeto de Deus. Se Deus ele olhou para o homem e para a mulher e falou: não é bom que ele anda sozinho, que o homem anda sozinho. Vamos fazer a mulher para o auxiliar. Vamos fazer alguém para andar junto com eles, para que eles multipliquem sobre toda a terra. E assim já o diabo em determinado momento ali lançou a serpente já para separar, causar intriga nesse triângulo entre Deus, o homem e a mulher. Então todas as armas que Satanás vai usar é para separar, sim, você da sua família, para vocês não ter uma união conjunta naquele local. Mas nós declaramos aqui já que aquilo que Deus colocou, que os projetos de Deus para nós vivermos, nós vamos vivermos completamente Ele. Nada alcançará a nossa casa, nada colocará em xeque o nosso casamento, nada poderá entrar nos nossos casamentos a não ser a presença de Cristo nos nossos casamentos, porque Cristo é a expressão da glória dele e Cristo vai nos forjar uma pessoa, um marido e uma esposa cada vez mais juntos em uma união estável. Quando nós falamos isso, porque a maior chave das nossas vidas é o nosso casamento, a nossa vida conjugal. E assim como Mateus, Jesus vai falar, Mateus 19:6, assim eles já não são mais dois. Vamos ler juntos mais uma vez, aleluia. 1, 2, 3 e... Portanto, que Deus uniu, ninguém os separa. Eles já são uma carne só, eles são uma coisa só, eles são unidos só, eles são juntos uma pessoa. Quando Deus falar, quando Jesus ele vai falar que nós somos um, nós somos unidos, porque nós não podemos perder essa união. Essa união, ela é uma união instável. Essa é uma união prazerosa, essa é uma união de alegria. Quando eu falo isso, eu quero falar com você que você precisa colocar essa união do esposo e da esposa, da sua família com Cristo, com seus filhos com Cristo. Há quanto tempo faz que o marido não escuta a esposa orando dentro de casa? Há quanto tempo faz que o esposo não é o sacerdote dentro de casa e não tem momentos de oração para a sua casa? Há quanto tempo os dois já não oram mais juntos? Há quanto tempo um não escuta o seu clamor com o Espírito Santo, o seu clamor juntos em uma só unidade? Se nós nos unimos com Deus em um propósito, uma família unida com Deus, nós temos que proclamar isso, nós temos que representar isso em nossas orações. Ah, não, mas eu oro baixinho. Não, tem que orar alto mesmo. Os seus filhos têm que ver você orando um pelo outro. Os seus filhos têm que entender que na casa deles há um só propósito, um só Deus, um só Senhor naquele local. Isso é muito legal viver, porque nós vemos isso nos nossos filhos. E eu tenho o prazer de ter nossos filhos. E um Noah, ele é muito pentecostal, ele é mais pentecostal que a gente, pelo amor de Deus. Por quê? Porque ele é um menino de oração. Sempre quando uma das irmãs se machuca, ele vai lá e já começa a orar, repreender e fala: meu Deus, vai estar tudo certo, Deus cura em nome de Jesus. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele vê o pai e a mãe fazendo isso. Ele vê um orando pelo outro. Eu e a Lê, nós sempre oramos um pelos outros. Nós sempre colocamos a mão e oramos em voz alta. Ah, pastor, mas é de madrugada, um acorda o outro sim, não importa. Pode ficar dormindo à vontade. Nós vamos orar em voz alta. Nós temos um só Senhor, uma só unidade. Todos das nossas casas precisam entender que uma unidade não é apenas no nosso secreto. Nós temos momentos no nosso secreto, mas nós somos uma só carne,
Ele, nós somos um só, nós somos o mesmo sangue, nós declaramos juntos que a nossa casa serve ao mesmo Senhor. Então é interessante quando nós pegamos dados de famílias que oram junto, que o esposo e a esposa oram juntos, que apenas um casal a cada 1.153 casais que oram juntos se separam. A cada 1.153 casais que oram juntos, um se separa. E provavelmente há outras deficiências a ser tratadas nesse casal, porque aquilo que Deus uniu, ninguém separa, amém? Mas há um poder na oração em conjunto, você consegue entender isso? Isso são dados preciosos para nós, que nós devemos andar em prática de oração juntas. Mas nesse caso, quando nós colocamos aonde nós estamos agora, que nós somos imigrantes aqui, não sei se você é americano, mas eu sou imigrante, aleluia. Você pode orar por mim? Deus abençoe minha vida. Mas quando nós entramos em dados imigrantes, a cada 4 casais que migram, um se separa. Você vê que coisa absurda que acontece. Quando um casal muda de país, muda muitas vezes de estado, muito longe, ou muda completamente a sua vida, é muito provável e 25% de chance que eles se separem. Isso é terrível. Nós vivemos em tempos terríveis. Por que isso acontece? Porque não há não há um só propósito nessa mudança, vamos dizer assim. Não está de acordo nessa mudança. Eles não estão totalmente firmes nessa mudança, porque todos os dados vão falar bem assim: a partir do momento que eles viajam, que eles se mudam para migram para um outro país, eles vão perceber que eles nunca viveram juntos, que sempre viveram dentro da casa de mães, de amigos, de parentes, e nunca pararam para viver sozinho dentro de casa. Eu não estou falando que eles não moram em uma casa separada, mas assim, quando eles migram, eles entendem que um totalmente só tem aquela pessoa e só tem um com o outro, não tem mais ninguém. Então quando eles se encontram, um apoio do outro e acaba se separando. Isso é muito triste, porque nós vivemos isso na pandemia, amém? Se você está aqui, você entende o que é pandemia, amém? Na pandemia, muitos casais se separaram porque eles ficavam presos dentro de casa. Agora só tem um e o outro, e acabavam se separando. Mas nós entendemos essa união de Deus. Outro dado que faz essa separação acontecer é uma insatisfação econômica. Não entende o propósito de uma mudança, de uma migração. E sempre quando nós nos mudamos, nós temos um déficit, principalmente do Brasil para cá, né? A moeda estava quase 6, né? Nós ganhava 10 mil, agora nós ganhamos 1.500. Meu Deus do céu, nos ajude. Mas por que eu falo isso? Porque há um desbravar a acontecer, há um tempo de escassez, mas a insatisfação econômica ela acaba atingindo casais a partir de trabalhos excessivos. Quando entra aqui na América, começa a trabalhar, e esquece da sua casa, do seu cônjuge. Outra coisa é a falta de tempo de lazer. Chega aqui, começa a mudar a vida completamente e nunca mais tem um tempo de lazer, e nunca mais tem um propósito de sair com a família. Nós moramos, gente, e na cidade mais linda do mundo. Estava falando com o pastor André, ele estava aqui em Ana Maria. Ele fala: Pino, você mora de um paraíso. Eu falei: eu sei, pastor, você mora de um paraíso. Ah, mas eu não gosto da água muito transparente. Meu Deus do céu, você tem problemas mentais. Gente, nós moramos de um paraíso, gente. Quantas pessoas vêm para cá para tirar férias e você vive aqui, mas você nunca tira um tempo de lazer com a sua família. Meu Deus do céu. Nós temos a Disney do lado, você está aqui há 4, 5 anos e nunca foi para a Disney. Ah, mas custa $150 para entrar lá dentro. Meu Deus do céu.
Me mostra a sua planilha de gastos que eu vou colocar $150. A tua esposa vai amar entrar lá dentro e ver aquele castelo, amém? Nós não temos mais tempos de comunhão. Quando nós migramos, nós acabamos com o tempo de comunhão, porque nós vivemos totalmente ou trabalhando ou vivendo as nossas vidas e acabamos tendo comunhão só com quem está pela internet. E a internet é muito bom, mas a internet é um câncer se você não sabe mexer com ela, porque você acaba se comparando com aquilo que eles estão vivendo lá na Itália, lá na Europa, lá no Brasil, lá no Canadá, e você está vivendo uma coisa totalmente diferente. Então você não vai em GCs para você conhecer que as outras pessoas vivem as mesmas dificuldades e que vocês podem passar isso junto. Você não vem mais à igreja, porque por que eu preciso ir para a igreja? Porque eu preciso de comunhão com o meu irmão, e isso faz uma separação acontecer. E também o que acontece muito é filhos insatisfeitos por não entender a visão da mudança. Muitas vezes você acordou de manhã e falou: eu vou embora para os Estados Unidos, e chegou aqui nos Estados Unidos, mas as crianças não entendem o propósito da missão do qual você veio fazer aqui, e elas começam a ser rebeldes, e elas começam a querer aparecer algo para você em atitudes. Eu falo isso porque nos high schools estão vivendo o maior tempo de drogas. A maioria, nós temos o Rocket aqui, nós pastoreamos todos eles, e a maioria deles chegam aqui com um vapor no bolso. Ah, mas é crente, filho de crente com um vapor no bolso. Não entende aquilo que Deus tem colocado pelo seu pai e pela sua mãe, ou o pai e a mãe não passam em casa as palavras de Deus para eles, eles não vivem um só propósito e acabam se perdendo por causa de uma família instável, uma família que migrou sem ter uma união familiar junta em um só propósito. E eu tenho muita facilidade em falar isso. Se você está aqui hoje, se você entende o motivo da sua imigração para cá, você está vivendo um tempo de missionário dentro desse local. Não é a respeito daquilo que você veio buscar aqui. Ah, não, eu vim aqui para trabalho, eu vim aqui para uma vida melhor. E eu tenho uma notícia para falar para você. Você veio aqui para exportar a glória de Deus. Porque nós entendemos que a igreja americana ela é muito boa, e a igreja americana foram os primeiros a levar a palavra de Deus para o Brasil. Eu falo isso porque a Assembleia de Deus nasceu aqui na América, e a Assembleia de Deus ela foi para o Brasil levar a palavra de Deus. A Igreja Batista, a qual a igreja que nós nascemos como Lagoinha, ela saiu daqui dos Estados Unidos e foi para o Brasil para levar a palavra de Deus. A Igreja Quadrangular, a mesma coisa. Tantas igrejas nasceram aqui na América e levaram a palavra de Deus para nós, mas nós estamos vivendo um êxito de mão contrária, ao qual nós saímos do Brasil não para usurpar esse país, mas sim para levar o fogo de Deus de volta para dentro dessas igrejas que são lindas, maravilhosas, perfeitas. É tão perfeita que não tem ninguém ali dentro. Nós somos pessoas que vamos levar a glória de Deus. Você está numa missão, você é missionário nessa terra. Você vai levar o fogo do Espírito para todos os Estados Unidos. Você vai levar o fogo do Espírito para cada casa de americano. Nós estamos aqui em uma só missão. Eu falo isso porque eu tenho certeza disso. E eu tinha uma vida muito estável no Brasil e muito melhor daquilo que eu vivo aqui, gente. Ah, pastor, mas você vive você tem mais recursos. Gente, você não sabe o que nós vivemos no Brasil, né, só? Meu Deus do céu. Nós somos missionários. A sua família é missionária. Quando você coloca esse propósito dentro da sua casa, você vai entender o desbravar de Deus na tua casa. Você não vai mais viver numa vida correndo atrás de dólar. Você não vai viver mais uma vida correndo atrás de bens, correndo atrás de você mesmo, de um ego próprio. Você vai estar correndo atrás de Deus. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a história da sua casa. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo um tempo que a imigração, o ICE está correndo atrás da gente. Nós vamos secar esse gelo em nome de Jesus. Não vai ter ICE que vai correr atrás de você, porque você tem uma palavra de Deus.
porque você chegou aqui nesse lugar para expandir a glória de Deus. E todo aquele que é imigrante com a palavra de Deus, esse está seguro nos braços do Pai. Esse sim, não haverá mais nada que possa ir contra ele, porque se Deus declarou nos céus, nós viveremos aqui em terra. Ah, mas o governo está falando tal coisa. Ei, eu creio num Deus que Ele muda leis, que Ele muda decretos para aqueles que o temem. Eu faço parte desse Deus, eu faço parte desses missionários. Eu e vocês somos missionários na América. E eu falo isso porque essa semana eu vivi dentro da Cova dos Leões, eu vivi dentro da fornalha de fogo. Eu tive uma corte migratória, onde toda a internet, todo e-mail que eu recebia falava: não vá que você vai ser deportado. Eu falei: eu tenho uma palavra. Eu não vim aqui brincar de ser pastor, eu não vim aqui brincar de ser igreja. Eu vim aqui porque Deus me levou aqui com a palavra de levar o evangelho. Então eu não tenho medo. E é muito bom declarar isso, mas no final as pernas estão tremendo lá dentro, amém? No final eu falo: meu Deus do céu, quem que vai pregar domingo? De quem vai vir na igreja? Como que eu vou passar essa notícia para a igreja? Igreja, estamos indo forçado, amarrado para fora. E nós chegamos lá sem advogado, né? Com uma música só tocando no nosso coração. Meu advogado é o meu Senhor. Ele nos assumiu, aleluia. Nós somos, eu e a pastora Lê, unidos. De mão dadas nós fomos orando todo o caminho até Orlando. E o que nós vivemos lá, nós com medo, a pastora não estava com medo, porque se tinha uma palavra, não estava com medo, e com uma palavra, amém? Porque nós não sabemos, nós colocamos a nossa fé, nós agimos segundo a nossa fé. Mas nós entendemos que aquele que tem uma palavra, nenhuma palavra contrária vai ser dita. E no momento que o juiz estava muito bravo no começo, falei: meu Deus do céu, ele está bravo, gente, e agora? Ele está muito bravo, mas no final ali, quando eu e a Lê sentamos, ele foi muito, muito cordial com a gente. Ele deu muitos prazos para nós, ele foi muito, gente, foi muito de Deus. E estava uma mulher ali do lado que representa o Estado, né? A pessoa que quer nos deportar estava ali do lado. Daí ele perguntou: você tem alguma obsessão a tudo isso que eu falei? Ela falou: não, eu não tenho nenhuma palavra. E nós saímos, ninguém coloca nenhuma palavra na sua casa, na sua família quando você tem um propósito. Ninguém coloca nenhum A, nenhum B naquilo que Deus já decretou para você. A sua família, ela sim é protegida dos céus. A sua família está protegida pelo Deus dos deuses, pelo Senhor dos senhores, pelo advogado. Jesus é o nosso advogado. Jesus, ele é presente em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos colocar ele em primeiro lugar. Ah, se nós soubéssemos o poder que tem a nossa palavra, o poder que tem a nossa posição em Cristo, nada nos impedirá de viver a expansão da glória de Deus, as palavras de Deus nas nossas vidas. E graças a Deus, aleluia, nós estamos aqui hoje. Mas você não pode negociar os seus propósitos. Se você chegou até aqui porque você tem um propósito em Cristo, meu irmão. Ah não, pastor, eu cheguei aqui porque eu quero comprar 1 milhão de cabeça de gado no Brasil. Falando: isso é maravilhoso. Eu quero me aposentar, então eu estou juntando dinheiro, estou fazendo uma cama de dinheiro. Isso é muito bom, isso é, aos olhos humanos, isso é lindo e maravilhoso. Isso é, você tem que fazer uma aposentadoria, amém? Cadê os cabeça branca acima de 50 anos? Você precisa guardar dinheiro, amém? Você não vai viver até o final da tua vida assim, trabalhando desse jeito, amém? Isso é muito bom, mas você tem um propósito maior. Em Mateus 6,33 vai falar assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que eu falo isso? Porque Deus não é coisas, Deus acrescenta coisas, Deus é dono de tudo. E é muito bom você viver
aqui na América, eu falo bem assim, gente, a gente estava preparado para ir para a África e Deus nos mandou para a América, amém. E passar a Sora, falando, nós somos muito de oração, né? Meu Deus do céu, podia mandar para o Kentucky no meio do estouro, lá não, Deus mandou para Sarasota. Meu Deus do céu, nós temos algo com Deus, hein? Não sei você, mas temos uma graça para nossas vidas, né? Meu Deus do céu, nós somos do melhor lugar do mundo. Mas não troque o seu propósito em Deus por uma corrida atrás de dólar, uma corrida atrás de documento, uma corrida atrás de oportunidade. Mas sim, entenda que você vai frutificar aquilo que o Espírito Santo coloca em seu coração, através da sua família, através de uma família posicionada com Deus, através de você e a sua casa. Nós serviremos ao Senhor juntos, nós não negaremos a palavra, nós viveremos a missão que o Senhor nos colocou aqui. Vai ser das nossas casas para as outras casas, vai ser da língua portuguesa para a inglesa, para a hispana, vai ser através de nós para o mundo, vai ser através daqui de Sarasota, uma cidade que ninguém conhece, que nenhum brasileiro conhece, mas ela é conhecida pelo reino de Deus e vai sair daqui. É muito legal porque eu fui, nesse tempo que eu fui lá para Califórnia, para uma cidade chamada Hearing, não me lembro bem certo, que está lá, Bethel Church. Todos de nós já escutamos uma música da Bethel Church. É uma cidadezinha, gente. Sabe aquela cidade do Brasil que tem uma lombada no meio e a partir da lombada acabou a cidade? Essa é a cidade deles. Gente, é uma igreja com uma expansão mundial. Não importa onde é que a gente está, a palavra que nós carregamos é essa. Vai sair daqui, pastor, mas nós só falamos português ainda, a gente só tem 3 anos, a gente é um bebê. Uma igreja de 3 anos é uma igreja de bebê. Eu estava falando com o Jafel, a igreja dele tem 115 anos, falei, meu Deus do céu, 115 anos, nós somos um bebê de igreja. Mas nós avançamos, nós não temos medo, nós temos uma palavra, nós não temos vaidade, nós temos palavra, amém? Você vive pela palavra, não através da sua vaidade, amém? Eu queria que você se colocasse em pé, meu tempo já se foi. Em Hebreus 13, versículo 8, o escritor de Hebreus 13, versículo 8 vai falar bem assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode ler isso comigo mais uma vez? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai, o Senhor não mudou, Pai. O Senhor é o mesmo, Pai. É o mesmo Cristo, Pai, que estava lá, Pai amado, na fundação de tudo, Pai. Quando Deus declarou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ó Pai. O Senhor estava lá, ó Pai, nós entendemos isso, ó Pai. O Senhor, ó Pai amado, também declarou, ó Pai amado, que ali há uma formação de uma família, ó Pai. E o Senhor formou a nossa família, ó Pai. O Senhor formou, ó Pai amado, a imagem e a sua semelhança, ó Pai, para que nós andemos, ó Pai amado, em comunhão com o Senhor, ó Pai, ali no Éden, ó Pai. E nós, ó Pai amado, muitas vezes, ó Pai, o diabo tem nos tirado dessa posição, ó Pai, de estar na sua presença, ó Pai, de estar, ó Pai amado, colocando os nossos olhos fixos no Senhor e caminhando, ó Pai. Mas nessa noite, ó Pai, nós voltamos os nossos olhos, ó Pai, voltamos a nossa fé no Senhor, ó Pai. Ó Pai amado, ninguém vai nos tirar, ó Pai, da sua presença, ó Pai, mas vai ser, ó Pai, a partir, ó Pai amado, dessa união, ó Pai, familiar que nós vivemos, ó Pai, vai sair a partir, ó Pai amado, daquilo que nós vivemos unidos com o Senhor, ó Pai, das nossas casas para o mundo, ó Pai, das nossas casas para outras casas, ó Pai, aquilo que o Senhor uniu, ó Pai, ninguém vai separar, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Pai, entregou palavras, ó Pai, nenhuma palavra será ao contrário, ó Pai, o Senhor é por nós, ó Pai, quem será contra nós, ó Pai, se o Senhor nos uniu, ó Pai, e essa palavra vai falar, ó Pai amado, aonde 2 ou mais, ó Pai, declarar o seu nome, ali o Senhor estará presente, ali o Senhor vai intervir, ó Pai, amado, agora, ó Pai amado, as nossas casas proclamam ao Senhor, ó Pai, as nossas casas, ó Pai, vai viver, ó Pai, prodígios, ó Pai, as nossas casas, nós vamos ver maravilhas
autoridade, ó Pai, para entrar em nossas casas, ó Pai. Os nossos filhos, eles são protegidos pela glória de Deus, ó Pai. Os nossos filhos, eles têm ouvidos apenas para a sua palavra, ó Pai, e que ela seja declarada a partir de nós, pais, ó Pai. As nossas casas, ó Pai, servirá o Senhor por completo, ó Pai. A nossa geração, ó Pai, viverá o resplandecedor da sua glória, ó Pai. Sairá, ó Pai, a partir de nós para o mundo, a partir de nós para as próximas gerações, ó Pai. Nós estamos posicionados pela glória de Deus que nos cerca, pelo poder do sangue de Jesus Cristo que corre em nossas veias, ó Pai. Nós somos filhos seus, ó Pai. Nós fazemos parte, ó Pai amado, de um reino, ó Pai, celestial, ó Pai. Então que o reino venha, ó Pai, que a sua glória desça, ó Pai, que nós vivemos, ó Pai amado, dias espetaculares nas nossas vidas, ó Pai, segundo a sua palavra, segundo o seu, ó Pai, ministério a cada um de nós, ó Pai, em o nome de Jesus. Eu queria que você colocasse também a sua mão no seu coração. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Uma oração de entrega, uma oração que você vai entregar o seu coração, a sua vida para Jesus. De nada adianta você não começar pelo começo. De nada adianta você querer pular etapas. Primeiro, Deus, Ele vai fazer algo no seu coração. Vai ser a partir de você para a sua casa, e da sua casa para a sua igreja, para toda a Saraçora, para todo o lugar onde você plantar a planta dos seus pés. Mas começa de uma entrega de coração. A palavra do Senhor vai falar que todo aquele que confessar e declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, esse sim será salvo. Eu queria fazer essa